Domplex. Barcelos, Museu de Olaria. O Museu de Olaria de Barcelos, único no país, tem um acervo de 9.000 peças, 250 das quais de Rosa Ramalho. Do norte rural, Rosa Ramalho só se tornou notada como artista em meados dos anos 50, quando era já quase uma septuagenária. Nas duas últimas décadas da sua vida, Rosa Ramalho produziu centenas e centenas de peças, algumas delas desconcertantes. Terá sido Rosa Ramalho a melhor barrista de Barcelos? É impossível afirmá-lo. O figurativo de Barcelos tem uma longuíssima tradição e entre os seus artesãos, os seus barristas, sempre houve excelentes artistas. Mas foi por Rosa Ramalho que os artistas do Porto dos anos 60 se apaixonaram. Depois disso, Rosa Ramalho foi acarinhada pela mais seleta sociedade de Lisboa, pelo presidente Américo Tomás e pelo rei Humberto de Itália. As peças de Rosa Ramalho são ainda hoje objeto de disputa entre colecionadores e figuram agora nos museus. O facto é que foi Rosa Ramalho, uma septuagenária pobre e analfabeta, quem colocou os barristas de Barcelos no mapa. Vai querer saber mais? Venha connosco nesta visita guiada. Alexandre Alves Costa, em Barcelos, há décadas que o figurado, o célebre figurado de Barcelos, que à altura não era célebre, saiu da feira tradicional de rua para a loja. Agora, não se encontra nas feiras, não se encontra nada de figurado de Barcelos, a não ser o galo, porque o galo é uma espécie de um mito, enfim, é um ícone. Mas o verdadeiro figurado de Barcelos, aquele que era feito com espontaneidade, com naturalidade e vendido relativamente barato, porque grande parte das peças eram brinquedos de miúdos, eram paliteiros, eram coisas desse tipo, que não mereciam o estatuto da loja. Foram os artistas modernos que trouxeram a arte popular para primeiro plano, porque integraram a arte popular na sua própria arte. Picasso é um caso flagrante, não é? O Picasso é um caso flagrante. Nós temos em Portugal casos também. O Amadeu Sousa Cardoso é um caso, a Sónia Delaunay é outro caso. Aí começa um movimento de recolha. E alguns têm pena de não ser capazes de ser tão espontâneos, tão naturais, tão verdadeiros, como são os artistas populares que eles encontram à venda nas feiras, nas ruas, nas casas, no Portugal profundo, digamos ainda.
A Rosa Ramalho, dada a personalidade dela e a capacidade que ela tinha, criativa, que era absolutamente extraordinária, ganha uma notoriedade especial em relação aos outros artistas. Começa a ser uma espécie de protagonista desta expressão artística. E as pessoas começam a se interessar e até, digo mais, e até se faz uma tentativa de aproveitamento político disto. O Américo Tomás vai cumprimentar a Rosa Ramalho. Quando cumprimenta a Rosa Ramalho, está a cumprimentar o povo português. De alguma maneira está a fazer esse gesto altamente demagógico. Não acredito que o Américo Tomás apreciasse minimamente as peças da Rosa Ramalho. Ela foi convidada, inclusive, por Rei Humberto de Itália, exilada em Portugal. E aqui há um conflito, enfim, esquerda-direita, como é evidente, porque... É descoberta pelos artistas de esquerda e rapidamente é tomada pelo regime, exatamente. não é? Os artistas de esquerda não acharam grande piada quando o Américo Tomás começou a visitar as feiras onde estava a Rosa Ramalho, porque a Rosa Ramalho era património seu, digamos. Foram eles que a tinham descoberto, foram eles que a lançaram no mercado, lançaram-na no mercado, sem querer. E ao lançarem a Rosa Ramalho no mercado, lançaram todo o figurado de Barcelos no mercado. E os barristas ganharam estatuto para deixarem a feira, onde vendiam e onde se encontravam, para entrarem para as lojas e para as lojas urbanas e algumas delas até galerias de arte. E isso, infelizmente, não correspondeu a uma melhoria de qualidade da produção. Muito antes, pelo contrário. Corresponde normalmente a uma comercialização daquilo que é mais vendável. Embora a Rosa Ramalho também fizesse para vender, todos faziam para vender, era o modo de vida que tinham. Agora, apesar de tudo, mantinham uma certa... Eu não queria chamar seriedade, porque não quero dizer que os artistas agora não sejam sérios. São sérios, mas a questão é outra. A questão é que agora os artistas ditos populares já não são populares. Porque já frequentaram as escolas de artes, já andaram na Soares dos Reis, na Dona Arroio, não sei onde, e fazem uma espécie de imitação daquilo que faziam os seus avós, reutilizando algumas coisas que eles faziam também e acrescentando aquilo que está mais na moda e que é mais vendável, sobretudo para os estrangeiros. Curiosamente, grande parte da procura vem de colecionadores dos Estados Unidos da América. Vamos até ao Museu de Olaria de Barcelos? Vamos ao museu, que temos muitas coisas importantes a dizer lá. Alexandre, a chegar aqui ao Museu de Olaria, evidentemente, o ícone máximo de Barcelos e do país. O galo tem um lugar de destaque na olaria popular tradicional. Em imensas culturas, o galo tem um lugar de destaque. Todos os animais domésticos têm um lugar de destaque. Todos. Os bois, principalmente os bois que ajudam na lavoura. Mas o galo tem alguma especialidade. Isto é normalmente uma figura tratada com muito cuidado, com um porte muito altivo, porque, sobretudo, independentemente das diversíssimas interpretações que existem, eu vou dizer a que eu gosto mais. Eu gosto muito de duas. Uma por razões de tradição neolítica, digamos, tradição do bronze. É que o galo anuncia a luz afasta os espíritos maus e permite que o homem trabalhe. Isto é uma interpretação maravilhosa. Depois há outra interpretação, que é uma interpretação mais popular, menos poética, digamos, que é do galo malvado, que é ligado malvado. Porquê é que o galo é malvado? Porque é desonrador de galinhas. Isto é, portanto, o galo, de alguma maneira também, é o símbolo da virilidade, é o símbolo da masculinidade, da força, da capacidade de até se usa a expressão... Estás a galar aquela menina. Portanto, o galo tem também este sentido, que também é um sentido muito bonito. Agora, o que eu acho aqui, se posso dizer uma opinião sincera, é que, de facto, se homenageiam os artesãos de Barcelos com um ícone nacional, não tenho dúvida nenhuma que é um ícone nacional,
mas com um produto que não é deles. Com um produto que foi uma elaboração erudita sobre o trabalho deles. Eles fazem galos, mas isto é uma elaboração erudita sobre o seu trabalho. Agora, eu percebo o que a Paula diz e tem razão, realmente isto é uma questão inelutável. O galo está assumido como ícone de Barcelos e como ícone nacional. A Joana Vasconcelos mandou-o para a China, enorme, e quando quis oferecer qualquer coisa à China de muito nacional, escolheu o galo de Barcelos, quer dizer, também não é por acaso. Até Alexandre O'Neill, no seu maravilhoso poema Portugal, alude ao galo de Barcelos como um dos ícones, como uma das marcas da Portugalidade. É evidente que Alexandre O'Neill, sempre irónico. Doceiras de Amarante, barristas de Barcelos, rendeiras de Viana, toureiros da Golgã. Não há papo de anjo que seja o meu derriço. Galo que canta cores na minha prateleira. Alvora arrendada para o meu devaneio. Bandarilha que possa enfeitar-me o cachaço. Alexandre, estamos na presença de um núcleo aqui no museu só com peças da Rosa Ramalho. É engraçado, estávamos a falar sobre o galo e aqui está, eu acho que tenho que pôr umas luvas porque estou num museu. Este galo é um galo ainda não contaminado pelo Estado Novo. E veja que realmente ele tem um porte heroico, tem uma coisa também muito interessante, tem duas patas, mas tem uma espécie de uma terceira pata para se segurar. Este, por exemplo, repare-se, já não tem três patas, tem uma base com a pata desenhada aqui, tem apito, como é normal. A coroa começa a crescer em dimensão, até que vai criar aquela coroa louca, completamente do desenho erudito dos anos 40. Isto é uma coleção muito bonita, realmente muito bonita. Eu tenho que dizer, ainda não disse aqui, que o Sr. Arquiteto Alexandre Alves Costa é um grande colecionador de Rosa Ramalho. O museu tem uma belíssima coleção. Eu sou um colecionador compulsivo, não só da Rosa Ramalho, mas também de outras artistas de Barcelos. Porque há uma questão que eu gostava de clarificar. A Rosa Ramalho foi redescoberta ou descoberta nos anos 60, 50 e tal, 57, 58, pelo pintor António Quadros. E é uma questão que tem que ser dita e tem que ser clarificada porque é uma questão histórica extremamente importante. O António Quadros era um pintor, um pouco louco, não é? Como se calhar muitos artistas são, mas não sendo uma loucura positiva. Desenhava extraordinariamente bem e era um ótimo pintor quando lhe apetecia. Isto é do meu tempo da escola e ele era... Da Escola de Belas Artes do Porto. Ele era nessa altura assistente. E nós visitávamos as feiras que se faziam no Porto, principalmente as Fontenhas e Matosinhos, mas havia também outras, Paranhos, etc., onde estavam artesãos que vendiam figurado. Figurado é a designação geral, não é demais sublinhar, para estas figuras todas produzidas pela tradição de Barcelos. Mas temos que dizer sempre figurado de Barcelos, porque há figurado noutros países também, e diz-se figurado também. Há figurado em Marrocos, figurado na Tunísia. A senhora Rosa não estava a vender peças dela, mas estava a trabalhar com barro. E o António Quadros, que não era nada estúpido, percebeu que a peça, que era uma coisa parecida com esta, talvez sem cavaleiro, só as duas cabecinhas, talvez sem cavaleiro, porque existem peças mais antigas que estas em que ele não tem cavaleiro, e o António ficou maravilhado. E disse, isto é uma coisa extraordinária. E perguntou-lhe, porquê é que está a vender coisas dos outros e está a trabalhar no barro? E ela disse, não, eu estou a trabalhar no barro porque o barro faz-me bem à pele. Estamos a falar de uma senhora que já tinha... Uma senhora que já tinha 60 anos. Certo. Eu não vivo sem o barro para mim é essencial, o cheiro, o toque, a minha pele descasca se eu não estiver a trabalhar. Portanto, eu estou sempre a mexer em barro.
E então António Quadros, com uma visão larga e corajosa, disse assim, encomendo-lhe uma fornada. Uma fornada quer dizer a quantidade de peças que cabem no forno, não é? Que eram fornos primitivos, não é? Num buraco no chão, com coisas assim. No chão? Sim, no chão. Não eram estes fornos maravilhosos da Sá Cabrito. E disse, encomendo-lhe uma fornada e pronto, seja o que for, compro-lhe e pago-lhe. E combinou uma data e pronto, e foi lá buscar a fornada. E a fornada foi uma revelação. Uma revelação não só pela qualidade da escultura, como também pela qualidade da pintura. Porque não era só a escultura que eu... E não só a qualidade, mas a espontaneidade com que estas peças eram feitas e eram pintadas com praticamente sem nenhum recurso, como que agora as artistas agora têm muita mania de fazer à decoração, que não faz parte da própria peça. Portanto, a peça está reduzida ao essencial. Portanto, o António disse assim, isto é uma grande artista. Tem que ser uma grande artista. Tinham todas um apito, como estas aliás têm também, não é? Que eficaz, tantos anos depois. Não, a Senhora Rosa fazia apitos como ninguém. Fantástico. Fantástico. Eram também paliteiros. Isto é, todas têm uns buraquinhos que é para meter palitos. Portanto, tinha uma função sem ser lúdica. Tinha uma função que não era apenas lúdica. Devia ser para justificar a compra. Quer dizer, um pai com pouco dinheiro não comprava só uma peça para a criança brincar, comprava uma peça que também ia ser útil para ele. Eu não percebi ainda como é que o Alexandre Alves Costa entra nessa história. Eu entro nessa história porque era amigo do António Quadros. E, portanto, vou com ele à Senhora Rosa, à casa da Senhora Rosa. E depois, a casa da Senhora Rosa transformou-se numa espécie de lugar de peregrinação. Ela era simpaticíssima, era maravilhosa, contava imensas histórias. Normalmente tinha uma história para os bonecos, não é? Quase todos os artistas de figurado contam histórias sobre os bonecos. E quando não contam histórias e quando não têm a certeza ficam atrapalhados. Porque ela uma vez perguntou-me assim, a propósito de um bicho que está aqui, um caroço, se me der licença, é isto, que é um caroço. Ela perguntou-me assim, repare que também é paliteiro. Pois é. Ela perguntou-me assim, Alexandre, será que lá nos montes existiram bichos assim? Que é uma coisa absolutamente extraordinária. Quer dizer, ela inventava os monstros, ela inventava, os bichos. Mas não tinha a certeza que essa invenção não correspondesse a uma realidade. Isto é um imaginário que não é exclusivo da Senhora Rosa, e isto é que é importantíssimo dizer. Há muito mais artistas, além da Senhora Rosa, que faziam exatamente o mesmo que ela. Mas faziam caroços ou esta é uma invenção dela? Não, faziam caroços. Caroço é uma peça tradicional. É uma com peça... estas pernas, com estas com seis estas pernas pernas? todas, exatamente. Caroço é uma peça tradicional. Aliás, quase todas estas peças são peças que têm uma origem tradicional e ao que parece, uma origem muito antiga. Muitas vezes a arte popular aliás, é o que distingue a arte popular da arte primitiva. A arte popular, muitas vezes, é uma espécie de uma transformação da arte erudita. Isto é, os artistas populares pegam na arte erudita e transformam-na, fazem-na à sua maneira, com as suas capacidades. Extremos, é um caso desses. Isto chama-se arte popular. Esta não tem essa tradição. Não há na arte chamada erudita nada que se pareça com isto. Portanto, isto é uma tradição muito antiga, muito mais antiga. O Rocha Peixoto diz que é proto-histórica, portanto, idade do bronze. Nesta tradição proto-histórica não existe, evidentemente, a religião cristã. Portanto, as representações religiosas não fazem parte desta tradição. Evidentemente que todo o contexto cultural, etc., em que estas pessoas viviam no século XX e no século XIX, é um contexto em que a Igreja Católica tem uma importância muito grande e, portanto, era natural que estes artistas viessem a integrar essa iconografia cristã. Mas é interessante que o Rocha Peixoto não representa nenhuma peça religiosa, nenhuma.
Aparecem peças religiosas a partir de uma certa altura. A Senhora Rosa faz Cristos, faz alminhas, faz santos, última ceia, coisas deste género. Que eu, pessoalmente, penso que são o contexto cultural genérico das pessoas. Claro. E faz outra coisa muito interessante que o Roger Peixoto chama a atenção, não para o caso da Senhora Rosa, mas para todos, que é representar as novidades. Por exemplo, representar uma bicicleta. Não faz parte da tradição neolítica, mas é uma tentativa de muito interessante, faz parte da tradição neolítica representar o que se vê. Representar o progresso, claro. De alguma maneira, aquilo que se vai inventando. Então, Rosa Ramalho nasceu ainda no século XIX, nasceu em 1888, viveu quase 100 anos, viveu 89, sim. Morreu em 1977. Portanto, o que é que, neste arco temporal, para sermos justos... O que é que a distingue? O que é que a distingue? Eu vou já dizer, mas deixe-me só mostrar esta peça que é fantástica. Vejam que é um porco, também meio porco, mas tem cornos. Portanto, é um misto de porco a tradição proto-histórica tem, em toda a Europa, Índia, África, etc., esta história de misturar os animais. De fazer animais híbridos. E tão híbridos que chegam a integrar o ser humano. O próprio ser humano. O que é que distingue? Eu diria assim, em princípio, e para ser, no plano puramente teórico, nada. Na prática, muita coisa. Em primeiro lugar, a personagem. É uma personagem extraordinária. Extraordinária de vivacidade, de capacidade de comunicação, de alegria de viver, muito livre, completamente livre. Quer dizer, toda a gente ia vê-la, toda a gente ia visitá-la, ia visitar a barraca dela, incluindo o rei no exílio, o rei Humberto de Itália, que a convidou para almoçar. E ela foi calmamente, com o seu lenço, vestida de preto, sempre como ela andou, sempre. Nunca mudou de toalete, como nós fazemos para se vamos a um programa de televisão, não vamos? Ou almoçar com o rei. Ou almoçar com o rei. O Humberto achou encantador, ofereceu-lhe um lenço de seda da Chanel, que ela achou imensa graça, e quando chegou eu disse, coitadinho, ele é muito boa pessoa. A Rosa Ramalho foi notada, sinalizada por António Quadros em finais dos anos 50 e em 67 já estava, como bem nos explicou, a ser cumprimentada por Américo Tomás na Feira do Artesanato de Estoril e em 68 vem um jornalista da RTP, aqui a Barcelos, entrevistá-la. E gostava de viver sempre em Lisboa para ter maior contacto? Gostava, sim, senhora, que tenho lá muitos amigos. E não porque aprendesse mais? Não, isso lá para aprender não é preciso que eu... Pegando num bocado de barro, penso o que é de fazer, já faço, seja lá o que for. E das vezes que tem ido a Lisboa, o que é que a impressionou mais? Nada, não vim de lá impressionada com nada. Desculpa, impressionada neste sentido. O que é que gostou mais de ver? Fui aos Jardins Zoológicos, vi lá muitas coisas, de onde estimei muito ver aquilo. Claro, estou por aqui, agora vou fazer. Aquele macaco viu assim, por esta forma e por aquela. Na outra banda cá que é igual. E gostei disso. Aquele macaco que estava ali a fazer já foi resultado de ter ido ao Jardim Zoológico? Foi, sim, senhor. Foi? Vi lá a fazer festa um macaquinho, uma macaca grande. E eu fiz assim, ele lembrou-me fazer uma filha. Ela tinha imenso sentido de humor. Imenso sentido de humor, fazia piadas com tudo. E não tenho dúvidas que, em primeiro lugar, é a personalidade dela, que é absolutamente extraordinária, porque havia outras artistas tão boas como ela e não tiveram o mesmo sucesso. Mas distingue outra coisa, é que em determinado momento da vida dela acontece este drama, que não é um drama só dela, é um drama provavelmente de muitos artistas, que é ela vai crescendo, libertando-se da escala, da temática, ou vai aprofundando essa temática. Da tradição neolítica, e vejam como, por exemplo, esta peça, se pode dizer que é um avanço, ela vai avançando, do ponto de vista criativo, do ponto de vista da sua criatividade. Por exemplo, isto parece uma peça de Creta, não é? Como é que uma barrista de Barcelos
analfabeta, que nunca se cruzou seguramente com nenhum livro sobre a iconografia da antiguidade clássica, pode estar a representar uma coisa aqui que remeta para esse imaginário. Porque as culturas primitivas são culturas muito amplas, quer dizer, e não só são amplas, não só abrangem espacialmente territórios muito grandes, como existem as chamadas convergências culturais, isto é, uma cultura que não tem nenhum contacto com esta cultura pode produzir o mesmo objeto. Isto é muito claro no megalitismo, em que os megalitos aparecem em culturas que não tiveram nunca contacto. Ainda por cima estamos em Portugal. E Portugal é uma situação muito particular, porque Portugal é o fim da rota, não é? Portugal é Finisterra, não é? Acabou a terra e começou o mar. Portanto, toda a gente que vem a caminho ainda não sedentarizada, não é? Nómadas, que vão caminhando e vão fazendo uma cultura intensiva, vão cultivando e abandonando, chegam aqui e encontram o mar. E quando encontram o mar, param, e vêm outros, e vêm outros, e vêm outros, e vêm outros. Portanto, temos a sorte de ter um país que assimilou e sintetizou culturas muito diversas, porque as pessoas foram-se somando e foram-se misturando. Acabando a minha ideia da Rosa Ramalho, da especialidade da Rosa Ramalho, em determinado momento houve um sentido dos comerciantes, que são bem finos, de que a Rosa Ramalho vendia, e vendia bem. Então fazem encomendas. E ela tem este drama de estar no máximo da sua criatividade e a avançar inclusivamente para peças absolutamente extraordinárias, como em dimensão, em escala, etc., como este Cristo, por exemplo, não é? Que é uma peça absolutamente extraordinária, sem cruz, vai voar, vai levitar. Isto é um avanço. Isto é um avanço. Ela foi-se libertando, foi limpando, até que limpou a própria cruz, não é? E ficou só a personagem completamente isolada. E então, esta tem cruz ainda, não é? É mais antigo. E esta é provavelmente uma peça que ela fez por azar dela, por azar ou por sorte, que os comerciantes acharam que era vendável porque era pequenina e barata. Eles foram a uma loja de artesanato que vendia as maiores porcarias, e vendia também, e descobriu que este Cristo, pequenino. E então fez uma encomenda à senhora Rosa de 300 Cristos destes, iguais, exatamente iguais. Mas isso já não era artesanato, isso já era uma indústria. Exato. Ela ficou verdadeiramente aterrada e disse, não posso negar que isto é bastante dinheiro. Ela praticamente sustentava a família toda, inteira. Ela tinha uma data de filhos, tinha netos, etc. Pôs a família toda a trabalhar e começou a produzir em série estes Cristos pequeninos. Nós, numa das visitas que lá fomos, ela estava triste, estava desagradada com esta... Porque ela não gostava de fazer peças iguais, gostava de variar sempre. Peças diferentes. Era uma criadora, claro. Uma verdadeira criadora. Estava muito desagradada, muito triste, muito aborrecida e disse-nos, eu estou farta de fazer esta pisalhada. E estava, coitada. Portanto, há aqui uma contradição neste momento muito complicada, em que ela está a dar um salto qualitativo absolutamente extraordinário do ponto de vista da sua criatividade e a encomenda. E a encomenda apanha, por exemplo, uma coisa extraordinária, quer dizer-lhe para copiarem. Assim, olha, a senhora faz estas cabras, não é? Que são as cabras tradicionais, que é uma cabra meia... Não sei se é cabra, se não é cabra. Cabra com cauda de pássaro ou de lagarto. Que normalmente tem uma corrente partida, quer dizer que fugiu. Assim como aquele macaco tem uma corrente partida, também fugiu. Trouxeram-lhe uma fotografia de uma cabra, da célebre cabra do Picasso, e disseram assim, faça esta, tente fazer uma cabra do Picasso. E ela, coitada... Esforçou-se. Isso é a coisa mais labiríntica, ou seja, o Picasso apaixona-se por artistas primitivos e depois pede a artistas primitivos para copiarem o Picasso. E isto passou a ser produzido em série.
gosto mais de fazer. Faço aquilo que melhor se vende. Então estava bem sabida se eu só fazia daquilo que gostava. A questão da assinatura é muito relevante, muito mesmo, muito relevante. Trata-se de uma mulher analfabeta. Rosa é analfabeta. Nunca lhe chamei Rosa, a primeira vez na vida. A senhora Rosa é analfabeta, não sabe escrever. O António Quadros acha que ela é melhor que os outros. E acha que ela devia identificar as peças, uma vez que nas feiras parecia tudo misturado. Que ela devia identificar as peças dela, porque achava que as peças dela eram provavelmente mais valiosas, eram mais de qualidade. E disse-lhe para assiná-las. E fez-lhe um carimbo. RR. Mais tarde disse, oh, senhora Rosa, se em vez do carimbo aprendesse a fazer um R, escusava de... era mais natural. Então ensinou-lhe a fazer R. Ora bom, fazer RR, como aqui está, não é? RR, qualquer pessoa faz. A peça já é mais complicado qualquer pessoa fazê-la. Agora o RR é muito fácil de fazer. Portanto, começaram a aparecer peças assinadas RR que não eram da autoria dela. E é engraçado que agora os vendedores, os que são antiquários, isto é, transformou-se num comércio chique, dizem, tem à venda uma peça da Rosa Ramalho assinada. Enquanto há outro vendedor, que eu também não vou dizer quem é, que é um vendedor, que é o único vendedor sabido desta história, que diz exatamente o contrário. Diz assim, eu tenho uma peça da senhora Rosa que não é assinada. Que ainda não é assinada, o que mostra a sua antiguidade. Mas o Alexandre olha e distingue. Sim, claro, eu olho e distingo. Volto a dizer, no mesmo arco temporal e na mesma zona geográfica. Sim. Põe-lhe uma série de peças. Temos aqui peças de outras autoras. Anoto logo. Por exemplo, estas alminhas, não é, que eu acho muito bonitas, estas alminhas, há uma série destas alminhas em que esta flor, por exemplo, está aqui, é repetida por aqui fora, por cima, por baixo. Isto é coberto de decoração. Não é da senhora Rosa. Nunca quis prejudicar a essência da forma com excesso de decoração. Isto é minimalista, não é? Completamente. Além da ideia de cortar um Cristo por aqui, o que é uma coisa inacreditável. Aquela ceia de Cristo, reparem, há muitas ceias por aí à venda. Não as comprem. Não as comprem. Quando tiver aqui a parte de baixo da mesa cheia de rosinhas destas, e de risquinhos, e de furinhos, e de não sei o quê, não é da Rosa Ramalho. Não é da Rosa Ramalho. Não é da Rosa Ramalho. O que é da Rosa Ramalho é isto. É esta maravilha, esta maravilhosa simplicidade. Esta essência da forma. Isto é uma forma complexa. Bois, um homem com caneco vai beber, porque isso é para provar que leva vinho, as pipas, etc. E ainda poderia ter aqui, de vez em quando, tem umas cobras que andam a passear por cima das pessoas. Há uma figura que, não sei se é invenção ou se é uma criação sobre a tradição de Rosa Ramalho, que é essa que está aí, que é uma padeira, imagino, a pôr um ser humano no forno. Sim. Aqui a criatura já está lá dentro, coitado. Isto é o surrealismo, não é? Uma peixeira com uma criança na cesta. Em vez de levar um peixe. Começou muito cedo em criança, esta gente começa em criança. A trabalhar como barrista. Casei. Depois o meu homem era moleiro. Eu tinha de andar pelas portas às fornadas, sim, claro. E ele estava no mundo. Fui criando os filhinhos. E ajudando a ele, na verdade. Sim, fui ajudando também a ele. Olha, eu até me meto tristeza de ver a minha vida que passei. Quando o marido morreu... 50 anos depois de ter casado. 50 anos depois, o António Quadros
apanhou-lhe uma peça e ela recomeçou a sua carreira. Recomeçou como se fosse do nada. Eu não acredito nisto. E não acredito nisto porque estas coisas não caem do céu. Isto é, uma pessoa que faz uma peça destas nunca deixou de trabalhar em barro. Portanto, na minha opinião, ela nas horas vagas ia trabalhando. Tinha amor ao barro, porque eu sei no barro não sou ninguém. E eu acho que sou capaz de encontrar, por relações formais, peças anteriores ao casamento dela. E este museu tem. Alexandre, quem é que destaca das barristas, são fundamentalmente mulheres, das barristas contemporâneas de Rosa Ramalho, como sendo também excelentes barristas e que não tiveram a sorte de ser descobertas Sim. pelo António Quadros? Pelo menos duas, no mínimo. Havia uma mulher que era surda, era conhecida pela Teresa Moca, que se chama Carumas, Teresa Carumas, que era uma criadora extraordinária. E outra a Rosa Cota, que é mãe da atual Júlia, que produz agora bastante ainda. Digamos que estas três é o meu trio de eleição. Havia um António Couto, que eu julgo que é família de Rosa Cota, não é? Era preciso ter lagartos, sardões. O sardão é um bicho complicado, porque depois isto tem muitos significados, não é? A cobra tem um significado, o sardão tem um significado. E são significados que não foram inventados recentemente, são significados que vêm da pré-história. Vêm da pré-história, não é? A ligação à fertilidade, o ataque às mulheres grávidas, coisas deste tipo, que vêm da pré-história, não é? E que são trazidas até aqui. Até Barcelos é o único sítio onde isso existe. Não existe em mais lado nenhum em Portugal. E quando a gente quiser falar de figurado, tem que falar de figurado primitivo e não popular. Temos que vir a Barcelos. O figurado é, do meu ponto de vista, património do mundo. Esse sim, de Barcelos. Siga-nos no nosso sítio e na nossa página de Facebook, onde encontra este e os outros episódios do Visita Guiada.